Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos. Meu nome é Márcia Xavier, a gente está aqui para mais um pouquinho de estudos do Vem e Segue-me. Essa semana vendo os capítulos 17 a 19 de Terceiro Nef. Então, é a continuação da visita do Salvador aqui nas Américas. Então, na realidade, é tudo um evento só, né? Até agora, o Senhor não foi embora, ele continuou, desde que ele chegou aqui, ele está o tempo todo com eles, ensinando. A gente estudou né, na outra semana sobre o Sermão da Montanha, né, o Sermão do Templo de Abundância, muito semelhante ao Sermão da Montanha que ele ensinou, ensinando o cumprimento da lei, que a lei de Moisés havia sido cumprida. A partir de agora, aquele era o Evangelho, ensina que o nível subiu, que a barra subiu, né, com as mudanças que as pessoas tinham que ter de coração ao viver o Evangelho dele. Então, isso aqui é uma continuidade. Então ele está ali e ele fala para as pessoas: olha, agora tem que ir embora, está chegando a minha hora de ir embora. Então vocês vão para casa. Lá no 17 ele começa: vão para casa, cheguem em casa, meditem sobre as coisas que vocês ouviram. Peça ao Pai que ajude vocês a entenderem as coisas que vocês ouviram. E prepare a mente, porque eu vou voltar. Preparem a mente para amanhã. Aí ele olha a multidão e vê que está todo mundo chorando. Eu acho que todos nós estaríamos, né? Chorando. O Senhor, por favor, não vá embora. Né? Fica aqui, a gente não quer que o Senhor vá embora. E o Senhor, então, olha aquelas pessoas com lágrimas nos olhos e se comove e fala para eles: eis que minhas entranhas estão cheias de compaixão por vós. Aí ele fala para eles: vocês têm algum enfermo? Vocês têm enfermos aqui? Se vocês têm, tragam para mim. E ele mostra aqui uma lista que a gente vê que não existe nada que esteja fora do alcance do poder de cura do Salvador. Nenhum mal. Ele diz assim: trazei-os aqui. Há entre vós coxos, ou cegos, ou aleijados, ou mutilados, ou leprosos, ou atrofiados, ou surdos, ou pessoas que estejam aflitas de algum modo. Então, seja fisicamente, seja espiritualmente, seja mentalmente, o que for, qualquer doença do corpo, da alma, do espírito, o que for, traz aqui, né, que eu vou curar. Eu os curarei, porque tenho compaixão de vós, minhas entranhas estão cheias de misericórdia. Então, quando eu leio isso aqui, eu fico pensando: quem que nós levaríamos? Né? Quem da nossa família que precisa ser curado de alguma coisa, ou um amigo, ou um vizinho, ou um parente, um colega de trabalho, quem é que não precisa ser alcançado por esse poder de cura do Salvador? Quem eu levaria se eu estivesse lá ouvindo o Salvador falar? Quem eu gostaria que fosse curado? Então, as pessoas eles foram chegando, e a maneira como eles foram curados é que a gente vê o amor do Salvador por cada um de nós individualmente, porque ele podia ter: tá, então senta todo mundo aqui, eu abençoo todo mundo está curado, pronto. Não, aqui diz assim que ele os curou a todos, à medida que foram conduzidos à sua presença. Então era uma coisa pessoal, né? Tudo isso aqui que o Salvador está ensinando desde a chegada dele é esse relacionamento pessoal. É ele e eu, né? Ele e você. Então, é maravilhoso. Então, ele diz que as pessoas, então, banharam os pés dele com lágrimas, né? Claro, imagina. E aí ele diz, então: tragam agora as criancinhas. E as criancinhas são levadas até o Salvador. Elas se sentam ali. Aí diz que o Senhor ora pela casa de Israel, por causa da incredulidade da casa de Israel, ora, né? Aqui fala que a oração dele foi tão linda que não tinham palavras para escrever a oração que ele fez. Aqui diz assim no 16: que os olhos jamais viram e os ouvidos jamais ouviram até agora coisas tão grandes e maravilhosas como as que vimos e ouvimos Jesus dizer ao Pai. E não há língua que possa expressar, nem homem que possa escrever, nem pode o coração dos homens conceber coisas tão grandes e maravilhosas
como as que vimos e ouvimos Jesus dizer. E ninguém pode calcular a extraordinária alegria que nos encheu a alma na ocasião em que o vimos orar por nós ao Pai. E aí, então, ele termina de orar e a multidão está assim prostrada, né? E ele fala, ele ordenou que eles se levantassem e ele diz que bem-aventurados sois por causa de vossa fé. E agora eis que é completa a minha alegria. Que delícia deve ter sido ouvir isso do Salvador. A minha alegria é completa por causa de vocês, por causa da fé de vocês. E ele falou isso e chorou. Aí ele diz, tragam as criancinhas, ele abençoou as criancinhas uma a uma. E aí chorou de novo. E falou, agora olhem para as suas criancinhas. E os céus se abriram e anjos desceram e ministraram aquelas crianças. Imaginem a experiência que não deve ter sido. Essa parte aqui desse bloco, as experiências que eles tiveram com o Salvador são assim maravilhosas, indescritíveis. A gente não imagina, realmente depois ficaram 200 anos vivendo em completa paz, né? Mas a experiência deles com o Salvador foi uma coisa impressionante por causa da fé deles, né? Aí o Salvador, então, pede que tragam pão e vinho e institui o sacramento. Então, ele fala para eles, fala para os discípulos, né? Agora, vocês vão comer esse pão e tomar esse vinho em lembrança de mim. É isso que vocês vão fazer. Esse vai ser o símbolo de que vocês se lembram de mim. Então, é através dessa ordenança que vocês vão dar testemunho para o Pai de que vocês se lembram de mim. Então, fala aqui, ó, que ele deu os discípulos tomaram do vinho, comeram o pão e se fartaram. Aí deram para a multidão que se fartou. Esse fartar-se não é que eles comeram até não ter mais fome. É o fartar de ter o espírito tão repleto, tão satisfeito, né? Por terem partilhado do sacramento, que é um privilégio que a gente tem toda semana, né? De nos fartar nessa ordenança, que é um testemunho que nós estamos dando para o Pai, que nós vamos nos lembrar do Salvador. E por conta disso, ele vai nos conceder a companhia do Espírito Santo. Aí ele diz assim que depois que eles fizeram isso, né? As pessoas tomaram o sacramento, ali no 10, diz que e depois de haverem os discípulos feito isso, Jesus disse-lhes, bem-aventurados sois por isso que fizeste, porque isso cumpre meus mandamentos e testifica ao Pai que tendes o desejo de fazer o que eu vos ordenei. O que é que o Senhor nos ordenou? Que a gente mostra para o Pai Celestial, cada vez que nós tomamos o sacramento, que a gente tem o desejo de fazer. Então, aqui no 11 ele fala assim, ó, vocês vão testificar ao Pai que sempre vos lembrais de mim, e se lembrardes de mim, tereis o meu Espírito convosco. Aí ele fala, ali no 14, bem-aventurados sois se guardardes meus mandamentos, que o Pai vos ordenou que vos desse. Então, algumas das coisas que a gente tem que fazer quando a gente toma o sacramento, nós testificamos ao Senhor que nós vamos nos lembrar do Filho dele. Nós vamos levar o Salvador e vamos fazer as coisas que ele fez. Vamos guardar os seus mandamentos. Aí ele fala ali no 15, vigia e ore, cuidado, fiquem vigiantes, tem que ficar vigiando o tempo todo e ora o tempo todo. Ele fala isso muitas vezes, vigiai e orai, porque Satanás deseja pegar vocês como dele. Então, cuidado. Aí ele diz assim, que ali no 18, vigiai e orai. No 19, deveis sempre orar ao Pai em meu nome.
21. Orai ao Pai no seio da vossa família, sempre em meu nome, a fim de que vossas mulheres e vossos filhos sejam abençoados. E agora, então, ele dá uma lição de ministração. O Senhor vai ensinar como é que essas pessoas que tomaram o sacramento, que fizeram convênio com o Senhor, que fizeram convênio de que vão se lembrar dele e vão fazer as coisas que ele fez. Como é que vocês vão cuidar agora das minhas ovelhas, dessas ovelhas que eu sou o pastor? Então, como é que vocês vão fazer? Então, ele começa, adoro essa parte, mas adoro. Ele fala o seguinte, eis que vos reunireis com frequência, né? E a gente espera que essa pandemia acabe logo para a gente estar de novo junto com frequência. Mas vos reunireis com frequência. E a ninguém proibireis que se chegue a vós quando vos reunirdes, mas permitireis que se cheguem a vós e não lhes proibireis. Todas as pessoas são bem-vindas. Todas. Do jeito que elas são, elas têm que se sentir bem-vindas. Têm que se sentir bem recebidas no nosso meio. Aí ele fala no 23, mas orareis por eles e não os expulsareis. E se acontecer que se cheguem a vós frequentemente, orareis por eles ao Pai em meu nome. E aí ele fala, então, o que eu tenho que fazer? Fiz uma listinha da ministração aqui desse capítulo. Então, se reunir com frequência, orar por eles, não expulsá-los. Aí ele fala aqui no 24, levanta a vossa luz. E que luz é essa que vocês vão levantar? Aí ele continua, eis que eu sou a luz que levantareis. Como é que vocês vão levantar a luz que sou eu, né? Fazendo o que vocês me viram fazer. Certo? E eis que visto que eu orei ao Pai, e vós todos o testemunhastes. Então, orem, cuidem, ministrem. É isso que ele está falando. Tragam as pessoas a mim, não afastem as pessoas. Ó 25. E vistes que eu mandei que nenhum de vós se afastasse, mas ordenei que viesseis a mim para que visseis e sentisseis. Então, ele está falando, estão vendo o que eu fiz aqui, desde que eu cheguei? Desde que eu cheguei aqui, eu fiz com que vocês viessem a mim, um a um, né? Eu não pedi para ninguém se afastar de mim. Então, um a um, é isso que eu quero que vocês façam. Façam aquilo que vocês me viram fazer. E da mesma forma, fareis ao mundo. Então, vai ao mundo, vai lá, um a um. Aí, deixa eu ver o que mais que ele fala. Lá no 20... Aí, aqui no 28, 29, ele dá uma instrução administrativa, né, para a liderança da igreja, quanto ao sacramento, né, que você não pode tomar o sacramento sendo indigno. Então, ele dá essa instrução. Mas aí ele continua. Não obstante, lá no 30, não os expulsareis de vosso meio, mas ensiná-los-eis, e rogareis por ele ao Pai em meu nome. E se eles se arrependerem e forem batizados no meu nome, vós então recebereis, e aí vai administrar o sacramento. Mas o que ele está falando aqui? Então, agora, eu preciso juntar esse meu rebanho. Vocês vão fazer isso, vocês são os ministradores. Vocês é que vão receber essas pessoas. Não expulsem ninguém. Não criem barreiras. Inclua, não exclua, né? Aí ele fala ali que se eles não se arrependerem, não vão ser contados e tal. Agora o 32, esse versículo é maravilhoso. 32 fala assim, não obstante, não o expulsareis de vossas sinagogas, nem de vossos lugares de adoração, pois junto a esses deveis continuar a ministrar. Então, aquelas pessoas que não conhecem o Evangelho, aquelas pessoas que se afastaram da igreja, que não estão indo, esses vocês precisam continuar a ministrar, porque não sabeis se eles irão voltar e arrepender-se e vir a mim com toda a sinceridade de coração, e eu irei curá-los
e sereis vós o meio de levar-lhe salvação. É isso que o Senhor está falando. Eu tenho o poder de cura, mas vocês são o meio para trazer eles de volta, para trazer essas pessoas que se desgarraram, para trazer as pessoas que não conhecem o Salvador. O ano passado a gente estudou o Novo Testamento e eu sou virei fã de Paulo. E Paulo entendia muito bem o que é isso aqui que o Salvador está ensinando para os nefitas. Se a gente for lá em Coríntios, 1 Coríntios 9, ele fala o seguinte, Paulo era demais, né? Paulo diz assim, porque lá no 20, e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. E para os que estão debaixo da lei, eu me fiz como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Aí ele até explica aqui, eu não quebrei nenhuma lei, mas aí ele vai lá no 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para que por todos os meios, chegar a salvar alguns. Eu até anotei na minha Bíblia, quando eu estudei esse versículo. Eu vou até você, como você é e onde você está. Eu vou até você. Isso é ministrar. E é isso. Ai, dá até vontade de chorar, desculpa. É isso que o Senhor está falando para esse povo, está falando para nós, né? Inclua, não exclua, né? Que vocês, né, que nós sejamos um meio para poder salvar essas ovelhas do Senhor. Para que ele um dia então seja o bom pastor, o único pastor de todo esse rebanho, né? Que nós fomos, de alguma forma, o meio para que isso acontecesse. Aí então, adoro essa parte. Ele então se despede da multidão, vai embora, a multidão vai para casa e acontece uma coisa interessante aqui. Cada um vai para sua casa depois de tudo que aconteceu. No 3 fala assim, sim, e mesmo durante toda a noite espalhou-se a notícia concernente a Jesus. E a tal ponto se espalhou que houve muito, sim, grande foi o número dos que labutaram afanosamente por toda aquela noite, a fim de poderem estar na manhã seguinte no lugar onde Jesus aparecia à multidão. Então esse pessoal foi ministrar, eles foram atrás, espalhar a notícia. Ele fala, não gente, ele vai voltar amanhã, vocês têm que estar lá, vocês não imaginam como é que foi isso, vocês têm que estar lá. Quando o Salvador voltou, a multidão era tão grande que eles tiveram que dividir em 12 grupos. Cada um dos discípulos cuidando de um grupo. Acho que o Senhor olhou e falou, acho que entenderam que é ministração, né? Todo mundo ali. E o Senhor, então, ajoelha e ora e pede para os discípulos orarem. E as coisas que aconteceram foram maravilhosas. Nefe, então, vai batizar os discípulos, batiza os discípulos, são cercados por fogo, a multidão toda presta testemunho disso, e o Senhor então ora, pede para eles continuarem orando, e os discípulos oram, e aqui no 25 fala, e aconteceu que Jesus os abençoou, enquanto oravam a ele, e seu rosto sorriu-lhe. Então tá ali o Salvador olhando para aqueles homens tão fiéis, sorrindo para eles, e diz que a luz de seu semblante iluminou-os, e eis que se tornaram brancos como o semblante as vestes de Jesus, e eis que sua brancura excedia toda a brancura, sim, não poderia haver coisa alguma na terra tão branca como sua brancura. E ele pede para eles continuarem orando, ele continua orando ao Pai. No 30 diz que depois de haver proferido essas palavras, Jesus voltou novamente junto de seus discípulos, e eis que oravam firmemente sem cessar, e novamente lhes sorriu. E eis que estavam brancos como Jesus.
e a língua não pode exprimir as palavras com que ele orou, nem podem ser escritas pelo homem as palavras que ele orou. E a multidão ouviu e dá testemunho. E abriu-se-lhes o coração, e compreenderam no coração as palavras com que ele orou. E assim, então, termina essa parte, com Jesus falando para eles que tão grande fé eu nunca vi entre os judeus. Por isso, eu não pude mostrar para eles tão grandes milagres por causa de sua incredulidade. E eis, em verdade vos digo, que nenhum deles viu coisas tão grandiosas como as que vistes, nem ouviu coisas tão grandiosas como as que ouvistes. Que experiência, que experiência. E vai continuar, né? Tem mais coisa aqui. Essa parte de terceiro NEF é maravilhosa. Então, eu gosto demais disso. Eu gosto, esse versículo, esse capítulo 18, para mim, de você incluir as pessoas, né? Venham como vocês são, né? Venham como vocês são. A igreja é um lugar de curar os doentes. A gente não tem que sarar antes de ir para a igreja, né? Venham como vocês são. E o Salvador, que tem todo o poder de cura, vai curar. E que grande bênção poder ser o meio, né? Pelo qual o Salvador pode curar essas pessoas. Então, é isso aí, né? Então, coisas para pensar essa semana. Primeiro, se o Senhor dissesse para mim, né, para nós, eu vou curar quem vocês quiserem, quem que eu levaria para ser curado. E o segundo como é que eu estou sendo esse meio, né, para trazer essas pessoas ao Salvador, trazê-los a Cristo, que é a nossa missão. Isso é o que o Senhor espera de nós, que nós consigamos trazer as pessoas a Cristo. O Elder Anderson falou sobre isso, né, na conferência, sobre a importância que nós temos de espalhar o Salvador, né, de pregar o Salvador, de ensinar sobre o Salvador para um mundo que está esquecendo dele, está deixando ele de lado. Esse grande mestre, esse redentor perfeito que nos ama, nos conhece individualmente, né? É isso. Boa semana e a gente se vê na próxima, continuando terceiro NEF. Até mais. Tchau.